Vamos estudar a propriedade, essa propriedade da integral definida, essa importante propriedade, através de uma animação. Qual é a propriedade? É aquela que diz o seguinte: se eu tenho a integral de uma função entre a e c, somada com a integral da mesma função entre c e b, ou seja, o limite superior aqui é igual ao limite inferior, eu posso dizer que isso é igual à integral de a até b da mesma função f de x. Veja que o a é o limite inferior da primeira integral e b é o limite superior da segunda. Como que a gente pode ver isso? Vamos lá, primeira condição necessária para que essa propriedade seja válida, essa igualdade seja válida. Para que essa igualdade seja válida, a primeira condição é que as funções aqui são as mesmas, certo? Qual é a segunda condição? É que estes limites de integração sejam iguais, o limite superior da primeira e o limite inferior aqui da segunda. Qual é a terceira condição? Esses dois limites aqui devem aparecer aqui, correto? Então, essas são as condições para que esta igualdade seja verdadeira. E aí eu posso aplicar esta propriedade. Um exemplo dessa aplicação é este aqui. Suponha, para facilitar, que o valor dessas integrais seja dado, né? X ao quadrado sobre 4 nos limites de integração de 1 a 2, x ao quadrado sobre 4 nos limites 2 a 3. Esses valores são dados. Veja só, a minha função é x ao quadrado sobre 4, os limites inferior são 1 e superior 3. O meu valor de c, e o que é c? É o limite inferior nessa função e o limite superior nessa função. Esse valor também é dado, é 2, tá? Né? Ele está aqui. Ó. Então vamos ver essa propriedade e o que resulta. Olha só que interessante. X ao quadrado sobre 4 nos limites de 1 a 2 mais a integral de x ao quadrado sobre 4 dx nos limites 2 a 3 é igual à integral de x ao quadrado sobre 4 nos limites de 1 a 3. Veja que a propriedade está aqui aplicada. A função é a mesma, tem que ser. Esse limite é igual a esse. E aqui na igualdade, no outro lado da igualdade, eu coloco os limites inferior desta integral e superior desta. E esta igualdade, então, passa a ser verdadeira. E qual é a vantagem de eu aplicar essa propriedade? É que ao invés de calcular duas integrais, eu calculo uma. E ela equivale à soma das duas. Isso a gente pode até comprovar através do cálculo desta integral nos limites. Esses limites vai resultar em 2,22, que é a soma da integral da primeira mais a integral da segunda função, a integral no primeiro limite mais a integral no segundo limite. As funções são as mesmas. Também há uma simulação no GeoGebra para que a gente entenda melhor. Graficamente as coisas ficam mais claras. Então vamos vê-la. E aí está. Vamos aqui então apresentar no GeoGebra a comprovação daquela propriedade que diz que a integral entre a e b de h de x dx ela é igual à integral de h de x entre a e c mais a integral de h de x dx entre c e b. Observe aqui que
este limite de integração deve ser igual a este, e desta forma eu posso dizer que esta integral nos limites entre a e b da mesma função é igual à soma dessas duas integrais. Estas restrições são importantes, essas três funções têm que ser as mesmas. Este limite de integração superior tem que ser igual ao limite inferior desta integral. E, deste lado da igualdade, então, eu vou colocar os limites de integração seguindo a seguinte ordem: o limite inferior desta função e o limite superior desta função. Aqui estão os exemplos. Tá? Então, aqui estão os limites. Veja que, graficamente, eu consigo provar isso. Olha que interessante este gráfico, né? Eu tenho aqui o valor de A, né? Um valor numérico qualquer, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, tem esse valor aqui que pode ser, por exemplo, 0, no caso aqui é, né? E esse valor aqui de B, que pode ser 2, 3, 4 ou 5. Inclusive aqui eu posso mudar esse valor de B, alterar esse valor, né? Essa propriedade ela pode ser comprovada aqui graficamente, porque eu tenho em amarelo a integral desta função, ou seja, esta área em amarelo. E em rosa a integral desta função, que é esta área aqui. Repare, importantíssimo, é que este limite de integração é igual a este. É o mesmo ponto, veja aqui, ó. Tá certo? Nesta função representada graficamente, o C é o limite superior desta função, deste pedacinho aqui da função, e repare que a função é a mesma, ela não pode ser outra, tem que ser a mesma função. Esse pedacinho aqui, ele termina exatamente onde começa o outro trecho. Então, graficamente, o que está representado aqui é que a integral desta função é contígua à integral desta função, ou seja, são as duas áreas contíguas, e que a soma das duas resulta na integral de A até B, nos limites de A até B, exatamente o que está representado por essa integral aqui na cor laranja. Então, a soma das duas áreas corresponde a essa integral. Graficamente a gente consegue enxergar porque o limite inferior aqui é A, está aqui posicionado, e o limite superior aqui é B, que está aqui posicionado. E o C é o ponto comum entre as duas integrais. Ó. Veja, está aqui. É onde termina esse intervalo, começa o outro. Então, onde termina esse intervalo, começa o outro. E é assim que eu consigo visualizar que esta propriedade é válida. E lembre-se, ela é válida, mas tem que haver essas condições. É a mesma função, aonde termina o limite, os limites de integração, o limite de integração da primeira é onde começa o limite de integração da segunda. Agora, esses dois valores aqui podem ser quaisquer, mas eles têm que estar aqui deste lado para que essa igualdade seja verdadeira. Então veja, o valor de A e B não importa, né? Pode ser qualquer valor. Eles continuam válidos, porque a soma das duas áreas continua sendo o equivalente a esta área, sob a curva entre os intervalos, entre os limites A e B. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.